Quando eu vim de sola, colete, o grana, eu parei onde parou o trem. Fé em Deus e pé no pasto, dei de sol pra mim. Vixe quanta terra verde, cheiro de capim. De chapéu de couro em busca do ouro, verdinha e maninha, tudo é assim. De chapéu de couro em busca do ouro. Como toda cidade do Nordeste, ela também nasceu de uma fazenda. A Fazenda Santana dos Olhos d'Água, de propriedade dos portugueses Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa, senhores de algumas léguas de terra, muitas criações de gado e de entre outras posses. Eu não parto do ponto do casal. Eu acho que foi as relações comerciais que trouxeram o surgimento de Feira de Santana. Então, todo aquele comércio que vinha ao longo da estrada da boiada facilitou o surgimento da cidade. Né? Esse surgimento da cidade atrelado à padroeira Nossa Senhora Santana por causa da capela em que tinha os devotos. Quando a gente passa o tempo e percebe a cidade avançando, eu vejo até hoje em dia esses mesmos feirantes no centro da cidade. Agora, de que forma? De maneiras subalternizadas. Né? A gente não encontra eles num processo em que eles lideram uma movimentação da cidade. Geralmente são colocados à parte, né, porque representam a pobreza, representam um comércio que não tem uma legitimidade, e a gente percebe que a cidade vai crescendo, sempre colocando para as laterais dela, né, esse que foi um dos originários do povoado. Então a Feira de Santana hoje em dia ela devia questionar realmente o próprio nome, né? É uma feira mesmo de Santana ou se tornou o quê? Entende? Porque você colocar uma nomenclatura de feira e ligando, porque se a gente perceber, é uma cidade de feira, de comércio, né? E é uma cidade de religiosidade. Quando você une esses dois elementos, é preciso se pensar na atualidade, o que é que ficou disso aí? O que é que a gente tem hoje em dia, né? Uma das grandes importâncias dos prédios históricos é contar a história da cidade. Sem eles, a história se perde, né? Sim, temos o Cuca, né, que é um prédio tombado. Temos o Casarão Froz da Mota, que é um prédio tombado. A Filarmônica, 25 de março, que é um prédio tombado. Porém, ele está em estado assim, se não for feito algo no momento, né, ele vai cair. Então, temos prédios tombados que precisam ser logo recuperados, senão a gente vai perder. A Santa Casa da Misericórdia mesmo, né? Um prédio tombado, que também, se não for feito logo uma reforma, uma intervenção, né, pode cair, pode se perder. O surgimento dos casarões em Feira de Santana e aí do patrimônio histórico, ele data do final do século XIX, quando os coronéis começam a sair das fazendas, da zona rural e adentrar e se fixar em residências na zona urbana. Então fica mais fácil para manter as atividades econômicas. E aí surgem esses grandes casarões que têm uma arquitetura baseada no ecletismo. A princípio eram residências, a gente tem que adentrar essas casas e entender que eram residências no estilo, né, voltado para a moda e cultura europeia de habitação, que a gente nota pelos afrescos, pelas pinturas, pela forma como é estruturada a residência. E depois elas começam a ganhar características de memória, né, são lugares de memória na cidade. Então, adentrar num casarão histórico desse é perceber que ele traz uma história de um tempo que já não existe mais, mas que a população pode ter contato a partir da arquitetura que ficou. Eu não posso sair tombando de uma maneira irresponsável sem me preocupar com o que está no entorno. Porque um bem tombado, todos sabem que ele terá que ter uma poligonal bem definida. No seu entorno nada pode ser construído salvo por determinação de quem fez o tombamento. Tem limitações, né? E tem característica de quem tomba, assume também a responsabilidade de preservar, como há muito não é feito no Brasil. Os governos saem tombando, mas não guardam no seu orçamento recurso para preservar.
Se a gente observar que você tinha duas, né, a primeira a avenida principal toda, Senhor dos Passos, e que você tinha resquícios na Salles Barbosa, é pouco. Né? E se preservar, preservou o quê? Esses 16 lugares quais são? Teve muitos que foram apagados. A casa de Chico Pinto deveria permanecer. Por quê? Por causa do exemplo da política contrária à ditadura. Eu cheguei a conversar com o deputado Francisco Pinto, né? Conversamos, tínhamos um preço, mas não tínhamos dinheiro. Mas tínhamos um imóvel na Baraúna que nós tínhamos recebido de doação e tentamos comercializar, para que com esse recurso nós pudéssemos adquirir aquela casa. Mas, infelizmente, não tivemos condição, e isso é uma das minhas frustrações, né, pessoais, é que nós não conseguimos concretizar a preservação daquele imóvel. Então, até a arquitetura dele ajudaria a dizer, olha, aqui teve um político que foi exilado no período, porque era de tal partido, foi perseguido, né? E não era uma revolução, era uma ditadura. Entende? Então, existem alguns lugares que poderiam servir para esse tipo de memória, mas que foram apagados. Feira foi uma cidade que, a partir da década de 40, 50, começa um processo de urbanização intenso, com a vinda de imigrantes de várias regiões, não só de regiões do Nordeste, mas também como regiões do Sul e Sudeste. Então, a gente percebe que essa cidade ela precisa se modificar. Então, há uma sobreposição de memórias, porque à medida que ela ganha mais populares, ela vai também mudando o contexto dela urbano. Então, existem residências que vão ser derrubadas, existem estilos que vão se modificando, né? A cidade ela precisa mostrar que ela modernizou. Como é que ela mostra que ela modernizou? Ela apaga a memória do que veio antes, porque tudo que era referente ao couro, à pecuária, era tido como atraso para a modernidade, era tido como incivilizado. Então, o que é que vai ser civilizado? A indústria, o comércio e as casas mais modernas. Quando você pega comparativamente, por exemplo, o avanço de feira da década de 40, de 50, não derrubou tanto o patrimônio histórico como o de 90. A década de 90, ela vem avassaladora nesse sentido da urbanidade de Feira de Santana, né? De se construir muito comércio, de se colocar muito estacionamento, porque precisa se derrubar, porque não se conservou, e aí fica difícil, e fica essa relação comercial, quer dizer, você apaga uma memória toda de um povo, porque você precisa deixar no espaço algo que lhe dê renda, e uma rentabilidade que às vezes a gente questiona, né? Você colocar abaixo um patrimônio para virar um estacionamento, ou farmácias, como se tornou em Feira de Santana muito comum, leva a questionamentos. Não teve um edifício derrubado, histórico não. Foi casas de famílias com seu patrimônio que ficaram numa situação, né, financeira com dificuldades, muitos herdeiros, e se comprou. Se vendeu, alguém comprou, alguém derrubou, lógico que o poder econômico superou, não é? Você não consegue, você tem uma família com 8, 10 filhos, 4 não querem vender, 4 querem, porque precisam do dinheiro. Fazer o quê? Se o governo não comprou, e o governo vai comprar por quê? Eu não acredito na viabilidade de patrimônio histórico sendo utilizado por comércio. Primeiro, porque ele vai alterar, né, a fachada toda, vai alterar toda a arquitetura. Segundo, ele não vai compreender como patrimônio histórico. Ele vai compreender como uma unidade comercial. Então, o que poderia ser feito em Feira? Né? Poderia ter sido feita uma política municipal mais eficaz, que pudesse garantir, em paralelo ao crescimento do comércio, a preservação de tantos por cento do patrimônio, né? Como aconteceu em Salvador. Em Salvador a gente tem redutos de patrimônio histórico, em outras cidades a gente consegue. E aqui a gente precisa avançar tanto nessa parte do patrimônio como na parte da sustentabilidade para a cidade. São duas coisas que se deixa a desejar, né? Então, a primeira atividade para se preservar um patrimônio cultural é o poder municipal atuar. Se o poder municipal atuar, facilita o IPAM de tombar e facilita de manter, porque são espaços que se tornam caros para manter.
sabem, né? Eu acho que não tem noção, assim, acha que fica feio deixar o antigo. Acho que a maioria das pessoas tem essa visão, né? Que o antigo talvez seja inadequado, né? Não tem essa preocupação que a gente tem, né? Aí quer logo tirar para dar um ar de moderno. Acho que o segredo é esse, né? Para eles, tem que dar o ar de moderno, como se o antigo fosse inadequado, né? A feira tem hoje poucos registros, muito poucos. E às vezes quem tem não socializa, não mostra aos seus filhos para que eles comecem a enxergar uma cidade que nasceu lá em 1800, 1700, que não pertence a ninguém, pertence à comunidade, não pertence ao governo. A responsabilidade de preservar patrimônio não é só de governo, não. A comunidade tem que assumir seu compromisso também, né? Tem que dizer, isso é meu, isso me pertence, eu vou lutar. Mas isso em feira pouco acontece. O maior impacto é o apagamento da memória. Se você pegar jovens de hoje em dia, eles passam pela cidade e não percebem, né? Qual é a função, o que é. Se você parar pessoas na rua e perguntar do casarão aqui, não vão saber. Então, por que não vão saber? Porque não adentram, porque não conseguem ter essa relação que eu disse que deveria ser estabelecida entre o sujeito e a própria materialidade da cidade. Então, se houvesse essa política, poderia-se ter essa consciência, né, que quando se diz assim, mas feira não tem nada. Sim, mas o que ela tem, você conhece? Né? O que ela tem de histórico, você percebe? Pode fazer uma crítica dessa história, do que é que sobrou? Aquela casa do Suor da Mota, ela foi adquirida com lei incentivada, com a lei Rouanet. Buscamos fazer o projeto, aprovamos. Agora é tristeza que as empresas que contribuíram, né, para essa preservação, nenhuma tinha matriz em Feira de Santana. Foram todas de fora. É um desconhecimento sobre a lei de incentivo à cultura. É isso que nós temos que usar para preservar, porque a obrigação, volto a repetir, a obrigação é de todos nós. Primeira parte, a datação do imóvel, né? Ele precisa pertencer a um período, e aí hoje em dia, no século XXI, qual seria, se fosse um imóvel? Primeiro, um imóvel do século XIX, do século XX, que traga uma arquitetura que seja diferenciada das demais. Então, no caso daqui mesmo, é o ecletismo. A feira teve vários padrões de ecletismo e romantismo. A Igreja Senhor dos Passos tem o neogótico. Então, isso caracteriza um período principalmente que expande aqui na cidade a partir de 1922, né, com as artes, com o modernismo. Então a gente pega essa datação. Segundo ponto, em Feira de Santana, a ostentação do poder. Tudo que foi preservado até agora teve a funcionalidade do poder perpassando por eles. Seja a família intercedendo junto com o IPAM para que seja preservado, ou seja a questão de importância enquanto política, como no caso o paço da prefeitura. Ele permanece da forma que ele foi criado, no mesmo lugar, né, com a mesma arquitetura. Aquilo ali é um traço típico de um período, entende? Então existem essas questões. As escolas que tinham um padrão já um pouco mais moderno foram derrubadas. Eu acredito que a gente vai ter bem menos do que tem hoje em dia. E aí por quê? Porque eu não percebo uma política eficaz de preservação dentro de Feira de Santana. Se a gente não tivesse as fundações que existem e as ações das universidades, não teria condição de se preservar um patrimônio como esse, porque eles todos estão à mercê do crescimento comercial.